dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos mais cedo aqui para fazer a nossa leitura. Graças a Deus, Deus é bom e Ele tem nos despertado para fazer esse compromisso de leitura bíblica. E hoje nós vamos estar lendo, bom dia Aline, 1 Crônicas do capítulo 25 ao 29, aliás o 26 ao 29. Bom dia Aline, bom dia mesmo, obrigada pela tua companhia aí, pelo compromisso. Hoje nós vamos começar um pouquinho mais cedo, amém? Vamos orar? Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre está pronto a nos ouvir. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por a Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que se renova mais esse dia. O Senhor nos deu essa dádiva da vida e obrigada por respirar e estar aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, grandiosas em nossas vidas. E agora nós colocamos diante do Senhor tudo quanto viemos fazer. Que seja segundo a Tua vontade, o Teu querer. Guia-nos, ó Pai, em todo tempo e guarda e nos protege, livra-nos de todo mal. Que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo aqui 1 Crônicas 26. Amém. Os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gedial, o segundo, Gebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo, os filhos de Obed-Edom, Semias, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peoletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes, os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para os serviços, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, os filhos de Merari foram filhos. Siri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem, como os seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sorte para designar os deveres tanto dos pequenos quanto dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-Edom, a do lado do sul, e a seus filhos, a da casa de depósito.
Supi e Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na entrada que sobe, guardas correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, e para a casa de depósitos, 2 num lugar e 2 no outro. No átrio do ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari, os guardas dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos, que tinham encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias deste. Da família de Gerson, Geeli, os filhos de Geli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos aramitas, dos isaritas, dos edronitas, dos uzelitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer, filho Reabias, de quem é filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Sicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite, os seus irmãos, tinha a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas, e capitães dos exércitos tinham dedicado. Dos despojos das guerras, a dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abné, filho de Ner, e Joabe, filho de Jeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízos. Dos Issaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesse do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quantos aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazete e Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.600, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassistas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com seus oficiais que serviam ao rei, e todos os negócios foram dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jasobeão, filho de Jadiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aioita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército, designado para o terceiro mês,
em Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada, também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava a cargo do seu filho, Amizabade. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois deles Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samude e Isaíta. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Isa, filho de Liques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Edes, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzastita, dos Zeraías. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. Um décimo para o décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eldai, o Nefofatita, de Otniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes da tribo. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Sicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Jadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zacá, Onem, filho de Micael. Sobre Jebulon, Ismaía, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Zaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor os tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Jeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo número não os registrou a história do rei Davi. Os administradores das possessões de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que ele possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra. Esri, filho de Quelube, sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava para as adegas. Zabdi, o Sifmita, sobre os olivais e sicrômoros que havia nas campinas. Baal, Anã, o Gederita, porém Joás sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Citrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Opil, o Ismaelita, sobre os jumentas, Zedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agereno. Todos eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros de Davi. Jonatas
tio de Davi, era do conselho do homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, atendia os filhos do rei. Aitofel era dos conselhos do rei. Usai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joada, filho de Benaia, e Abitá. Joabe era comandante do exército do rei. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos, e meus e meu povo. Era propósito do coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa no meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu-os por príncipe a casa do meu pai, na casa de Judá. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos. Porém o escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuas essa terra e os deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de todo o coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Isso é maravilhoso, né? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar para casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Davi dá a Salomão a planta do templo. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias, e seus cenáculos, e as suas câmaras interiores, como também da casa dos propiciatórios. Também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência aos atos da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro. Para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da apropriação, para cada um de per si, como também a prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos,
Para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso, e faz a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixarei, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para a serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e os dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria, de toda espécie para cada serviço. Também os príncipes e todos os povos estarão inteiramente às tuas ordens. As ofertas de Davi e dos príncipes. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único, a quem Deus escolheu, e ainda moço, inexperiente, e esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mãos de artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos, a Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até intendentes sobre as empresas dos reis, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro daram liberalmente o Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra e a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tudo que te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem és meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti e das tuas mãos nós tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais.
Como a sombra, são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa mudança que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem das tuas mãos e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações da sinceridade, te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. O Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo, essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual o providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor nosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância. E todo Israel comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Salomão proclamado rei. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou no seu trono do Senhor rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até os filhos de Davi prestaram homenagem ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A morte de Davi. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, 7 em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, de rei Davi, tantos os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado, e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Aleluias, aleluias. Deus é maravilhoso, né? E é impressionante os detalhes, né? Deus passou ali para Davi todos os detalhes para a construção do templo, os porteiros, os levitas, tudo em detalhes. Deus é Deus de detalhes e Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Por isso, não deixe de colocar sempre nas mãos do Senhor. Aleluias, Deus é maravilhoso. Vamos fazer nosso boot? Deixa eu ver se vai dar certo aqui, senão nós faremos aqui mesmo. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Aleluias. Amém. Amém. Querido Deus, querido Pai, todos os dias que me reporto a Ti e que Tu me ouves, eu quero lhe pedir que tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia deste mundo, e peço-te que me ajude e que me liberte dos meus vícios, de tudo que atrasa o meu propósito, e me livre de
todos os bloqueios e de todas as crenças que me afastam de Ti. Elimina da minha vida, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, todo mal que assombra dia a dia a todos à minha volta. Afasta de mim essa escassez, o desmerecimento, a arrogância, o vitimismo, a procrastinação. Cura em mim o bloqueio de paternidade e de maternidade. Me livra do perfeccionismo e me livra de todo o mal. E assim como a fazes comigo, estenda essas bênçãos e essas graças, essas curas e esses anseios para toda a humanidade, para que possamos, livres do medo, acolhidos em seu amor, cientes da sua graça sobre a nossa vida, façamos desse mundo um lugar melhor. Assim é. Amém, 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 amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Afasta de mim essa escassez, o desmerecimento, a arrogância, o vitimismo e a procrastinação. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida e que esteja todo o tempo ao seu lado. Amém? E até amanhã.